Ezequiel 1, verso 1. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2 de Ezequiel, verso 1. Capítulo 2 de Ezequiel, verso 1. Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, honrando, exaltando e adorando o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar, meus amados. Meus queridos, a gente abrimos a Bíblia no livro de Ezequiel. Então a gente precisa entender para quem que Ezequiel está falando, quando que Ezequiel está falando, qual a razão que Deus está falando por meio de Ezequiel, quem é Ezequiel, que povo é esse que é rebelde, enfim, o que está acontecendo aqui no livro de Ezequiel. Então vamos lá. Semana passada nós já demos aí um pontapé inicial. Vamos rapidamente dar uma sondada. Então, livro do profeta Ezequiel. Quem lembra o que significa o nome Ezequiel? Quem lembra? Deus fortalece. Amém? Aleluia? Quando você vê aquele do final lá, né? É o Senhor, é Deus. Eliel, Ezequiel, Reuel, El Shaddai. O El está indicando ali que o Senhor está no meio daquele nome ali. Amém? Aleluia? Mas não pode inventar, né? El Severino. Aí não dá. Né? Ezequiel, vamos lá. Então, atenção, que é uma coisa que a pessoa às vezes confunde um pouco. Nós estamos no ano 2022. Se a gente voltar o tempo, a gente está no ano 1000, mas depois de Cristo, depois de Cristo. Se a gente for voltando, ano 70, ano 33, ano 1, nascimento de Cristo. Mas tem uma história antes de Cristo. Aí vem lá o ano 1 antes de Cristo, ano 400 antes de Cristo, ano 500, ano 600, 700, ano 2000 antes de Cristo, 3000, 4004. Então, Jesus, ele é o centro também até do calendário nosso. Amém? Glória a Deus. O calendário, ele foi feito, o calendário cristão foi feito, pelo menos o Justiniano no ano 526 depois de Cristo. Então até o ano 526 depois de Cristo não tinha calendário como a gente conhece hoje o nosso. Calendário, no caso romano, ele era romano, baseado na data da fundação da cidade de Roma. E a cidade de Roma, no nosso calendário, foi iniciada no ano 753 antes de Cristo. Então, quando estava no ano do nascimento de Cristo, não tinha o nosso calendário.
calendário usado ali era o calendário romano. Então, eles falavam 753 A.U.C, que é em latim, Anno Urbis Conditae, ano da fundação da cidade. Então, por exemplo, quando Jesus nasceu em torno do ano 753, desde a fundação de Roma, quando Jesus morreu, por exemplo, vamos colocar 33 anos para frente, 753 com 33, dá 786. Então, quando Jesus morreu, os romanos colocaram na data 786 AUC. Não existe calendário nosso. Não existia o nosso calendário. No ano 100, para nós hoje, depois de Cristo, não existia calendário nosso. No ano 200, não existia. 300, não existia. 400, não existia. Ano 500, depois de Cristo, não existia o nosso calendário, conforme a gente conhece hoje. Aí, no ano 526, o Justiniano pediu para um monge chamado Dionísio Exíguius, no ano 526, depois de Cristo. É claro, aí você tem que somar 753 do nascimento de Cristo, com mais 526, dá 1000. Então, no ano 1000 e tanto da fundação de Roma, está entendendo o que eu estou falando ou não? No ano 1000 e tanto da fundação de Roma, o Justiniano romano pediu para o monge, o astrônomo, fazer um calendário baseado no nascimento de Cristo. Foi a partir dali, então, que vai surgir o calendário que a gente conhece hoje, antes de Cristo e depois de Cristo. Só que, no ano 1582, depois de Cristo, descobriu-se que havia erro no calendário. O Papa Gregório descobriu que tinha, com mais seus astrônomos lá, descobriu que tinha erro no calendário, por causa de diferença de minutos, de coisa e tal. Eu não vou entrar em detalhe com vocês aqui, senão a gente sai fora. Aí ele, então, alterou o calendário. Vamos supor, no dia 5, mais ou menos assim, hoje é dia 4, amanhã é dia 5 de outubro de 1582. Para corrigir o calendário naquela hora, no outro dia foi dia 15. Pronto, do dia 5 pulou para o dia 15 para corrigir um erro do calendário lá. Por isso que o calendário nosso hoje ele é romano gregoriano, por causa de Gregório que fez essa mudança. Está entendendo? Sim ou não? Quem está entendendo? Então nós temos o calendário como a gente conhece hoje, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu falo assim, no ano 4004 antes de Cristo, é a vida de Adão. É a vida de Adão. Mas eu não sei antes, por exemplo, o tempo da criação. A gente não sabe, ninguém sabe. É um ponto de interrogação. Então, baseado nos anos em que viveu Adão, em que a Bíblia mostra, Adão viveu 930 anos. Então, por exemplo, Adão tinha tantos anos quando nasceu o filho chamado Sete. Sete, quando cresceu, teve um outro filho chamado Enos. Enos cresceu, teve um outro filho com tantos anos, e esse filho se chamou tal. Então, quando a gente vai para a Bíblia e começa a olhar o nascimento de Adão, quantos anos Adão teve outro filho, quantos anos aquele filho teve outro filho, e tal, você faz as contas, aí é que você descobre essas datas assim, 4004. Que a teologia descobre a data. Então não é inventado do nada, isso é bíblico, está na Bíblia. Se for fazer as contas, ela dá certinho. Está entendendo? Então, nós temos aqui Adão 4004 antes de Cristo. Desde quando começou a contar o tempo dele, baseado no tempo em que Moisés fala que ele morreu. Adão morreu com 930 anos. Então, nós temos aqui o ano 4004. Aí quando a história vai andando, vai caminhando, aí, por exemplo, quando Abraão viveu no ano 2000, em torno do ano 2000, mais ou menos. Então, aí vem 4000 antes de Cristo, depois vem 2000 antes de Cristo. E Davi viveu no ano 1000. Então, aí está 4000, depois 2000, 1000. Aí vai diminuindo, 400. Aí chega no ano 1. Então, por isso que às vezes a gente faz assim, fala, por exemplo, o primeiro grupo de exilados da Babilônia. Nós mostramos que a Babilônia, deixa eu caminhar um pouquinho aqui para a gente, já que eu chego lá, não vai confundir você. Então vamos lá, já que eu volto de novo no calendário, calma aí.
Ó, nós temos aqui então a história do Gênesis, no Antigo Testamento, até Neemias. Aqui nós temos a história do Antigo Testamento. Não tem como fugir disso. A história do Antigo Testamento, ela começa no Gênesis e vai até Neemias. Os outros livros todos estão ou junto com Gênesis, ou junto com Neemias, ou entre Gênesis e Neemias. Os outros livros da Bíblia não estão antes do Gênesis e nem depois do Neemias, a não ser o Malaquias, que está junto com Neemias um pouquinho depois. Só. Então, porque o Malaquias é um livro profético, mas histórico é o Neemias. Neemias conta a história e Malaquias é o último profeta. Então o profeta não está contando a história, ele está relatando parte, mas a história está com Neemias. Então nós temos então do Gênesis ao Neemias, nós temos a história do Antigo Testamento inteirinho. Aí os outros livros vão estar por aqui, ó, esparramado, ó, paralelamente àquela história. Então nós temos, por exemplo, ó, o Êxodo é na sequência do Gênesis. Na sequência do Gênesis tem o Êxodo. Nós temos o Números na sequência, mas você vê que o Levítico já não está na sequência. Ó. O Levítico, ele é paralelo ao livro do Êxodo, porque enquanto o povo está caminhando no deserto, Deus está dando instrução para Moisés como que Deus deve ser adorado. O livro de Levítico mostra como um Deus santo deve ser adorado pelo homem. Então, quando que Deus está ensinando isso para Moisés? Quando o povo está andando pelo deserto, no Êxodo, e também no Números. Aí nós temos também o Deuteronômio, que está na paralela, mas a história está aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes. Aí nós temos então, a partir do Josué, né, a partir do Êxodo, a nação de Israel, o povo de Israel que foi levantado por Deus. E você parar um pouquinho e pensar, Deus, na verdade, a Bíblia, ela aponta para Cristo. Qual que é a intenção de Deus? Qual que é a intenção de Deus? Você não pode esquecer disso nunca, não é por um acaso que as coisas estão acontecendo. A intenção de Deus, número 1, é trazer o Salvador. Fim de papo. Esse é o plano da Bíblia, é mostrar o plano de salvação. Então, por exemplo, Deus criou o homem se afastou de Deus, se desviou dos caminhos. Veio o dilúvio, mas Deus segurou lá um homem, Noé e a sua família, que depois vieram a multiplicar novamente. Aí o povo se arrebentou todo, se esparramou todo na Torre de Babel. O que Deus faz? Chama Abraão, faz uma aliança com Abraão. Então olha bem o que dizer, porque lá no Gênesis capítulo 3, o Satanás falou na cabeça da Eva, e o homem pecou, e o homem se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus. Então o que Deus fala no Gênesis 3? Que vai trazer alguém que vai desfazer tudo que o diabo fez, que é a semente da mulher. Então a partir do Gênesis 3,15, qual que é o propósito número 1 de Deus? É trazer o filho dele, só que ele não conta isso para ninguém. Amém, aleluia? Isso até determinado ponto está em segredo só com Deus. Ninguém sabe disso. Mas a intenção de Deus é destruir as obras do diabo e trazer o homem de volta para ele. Essa é a Bíblia. A Bíblia está em cima disso, irmão. A Bíblia não está ali para mostrar que fulano é estrela, que fulano é maior, nada disso. Mas o diabo veio para destruir o homem. O que Deus vai fazer? Para Deus vir na terra legalmente, ele não pode simplesmente do nada aparecer na terra. Ele não pode. Então ele precisa estar aliançado com alguém na terra. Porque o que é uma aliança? A aliança é o seguinte, ó, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. É uma aliança. Assim no casamento, quando você casa, por exemplo, você está em aliança com a sua esposa, com o seu marido, então tudo que é dela é seu, tudo que é seu é dela. Então vocês estão em comum acordo. Aí, então o que Deus vai fazer? Vai fazer uma aliança com Abraão. O que Deus fala para ele? Ó, vou fazer a partir de você uma descendência, um povo. E eu serei o Deus desse povo. E esse povo será meu. Então olha bem a inteligência de Deus. Aí, então, por isso que ele fala assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Eu sou o Deus de Israel. Israel é o meu povo. Então Deus legalmente tem direito de trabalhar, intervir no meio do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel é dele. Ninguém poderia chegar para Deus e falar: como é que o senhor fez isso? Ele fala: não tem que dar satisfação nenhuma para ninguém. Nós estamos em aliança. Amém? Nosso Deus é legal. Amém? Glória a Deus. Ele não está de qualquer jeito, não. Por isso que ele pode usar a Maria, que é de Israel, da tribo de Judá. Senão ele não podia. Por que ele escolheu Maria? Porque ela pertence ao povo de Deus. Então ele pode usar o corpo dela. É legal isso, não está fora da legalidade. Agora, para você ver também o trabalho do diabo em cima do povo de Israel, que Deus levantou. Você olha no Antigo Testamento inteirinho, as nações em volta de Israel estão desviadas do caminho do Senhor. Desde a Torre de Babel se desviaram, mas Deus escolheu um homem, formou uma nação, e Deus vai trabalhar com aquela nação. Mas olha bem, a dificuldade que aquela nação, por ser povo de Deus, tem de sobreviver na terra. Ela vai sobreviver na terra, já começa com José, que é escravizado no Egito. Já começa com o povo de Israel, que tem que descer para o Egito. O povo de Israel é escravizado no Egito. O faraó não gosta do povo de Israel. O faraó manda matar as crianças. Você vê que é a luta com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel é o povo de Deus. Então não tem nada fácil para o povo de Deus. Você vê, Deus vai tirar o povo dele das garras de faraó. Não foi assim do nada. Suou para sair. E vai sair para onde? Vai sair para o deserto ainda. E de cara vai ficar de frente com o mar, não tem para onde ir. Tudo dependendo de Deus. Por quê? Porque é o povo de Deus. Vocês não dependem do diabo, não dependem do fulano, do empresário, não, você depende de Deus. Por quê? Porque você é de Deus. Você está em aliança com Ele. Então você faz a sua parte, que o que não der para você fazer, Ele faz. Amém, aleluia. Aí você invoca o nome dele: Senhor, eu sou teu, e aí, como é que faz? E se não der certo também, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor está no controle. Então, eu não sei porque não está dando certo aqui. De certo, o Senhor tem. E você tem que confiar, porque a Bíblia fala, quando Jesus estava em determinado lugar, Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo, o diabo, o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Então, quer dizer, o príncipe desse mundo não tem nada com Jesus e não tem nada com a gente. Mas o nosso Deus tem, amém, aleluia? Nós somos dele, temos o selo do Espírito Santo. O próprio Senhor falou em João 17: Pai, peço que, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim o mundo me odiou, vai odiar eles também. Então não adianta, irmão, nós estamos aqui no mundo aqui, é a luz brilhando nas trevas, as trevas. Aí o que acontece? O povo de Israel ali com as 12 tribos, né? Deixa eu avançar aqui, depois eu volto aqui de novo. Com as 12 tribos de Israel, o que acontece? O povo de Israel vai ficar, deixa eu ir lá, já que eu volto aqui. As 12 tribos de Israel estão assentadas na terra prometida. Mas não tem fácil, não. Vai ter confusão. Depois de Salomão, o que acontece? Olha bem agora. Depois de Salomão, o que acontece? O povo de Deus racha. Olha que coisa terrível. Não é lá fora que está brigando, não. É no meio do povo de Deus tem um racha. 10 tribos ficam ao norte e 2 ao sul. Elas não se falam, não se entendem. O povo de Israel se dividiu. Agora não é reino unido mais, o reino está dividido. O povo de Deus está dividido. Eu mostro para você então a dificuldade que é para se viver na terra. Não tem nada fácil, não. Povo de Deus guardado e protegido por Deus, rachou. As 10 tribos do norte, o que aconteceu? Foram governadas pelo primeiro rei, Jeroboão, um rei terrível. E o reino do sul pelo rei Roboão. As 10 tribos do norte, depois lá, elas se arrebentaram todas e foram levadas, foram atacadas pelo rei da Assíria, e o rei da Assíria invadiu Samaria, capital do reino do norte, de onde surgiu os samaritanos, né, que mostra no Novo Testamento. Então o reino do norte foi atacado pela Síria. Só ficou o reino do sul. Mas o reino do sul também foi atacado por Babilônia. Olha para você como é que o negócio não é fácil. Mas atacado como? Por causa do pecado, irmão.
Olha que coisa interessante. Deus vai cobrar do povo dele a questão da santificação e a questão do guardar a aliança, o compromisso com ele. Então, por que o povo de Israel, agora que ele é atacado por Babilônia, Deus está permitindo isso? Por quê? Porque o povo está na idolatria, está no pecado. E Deus é o Deus desse povo. Deus não tem compromisso com idolatria, com pecado. Então Deus está falando para eles: isso aí eu não aceito não, hein? Tudo errado aí. Deus manda profeta, corrige isso, acerta isso. Vocês são meus e eu sou seus. Vocês não vão acertar não? Não, nós temos uma aliança, então eu vou disciplinar vocês. Então por que Deus faz isso? Porque aquele povo é o povo dele. Ele pode fazer isso. E na verdade ele está fazendo isso pelo bem do povo, porque o resto está tudo corrompido no pecado. Mas a intenção de Deus ainda é fazer com que esse povo seja purificado até que venha o Filho. Amém? Aleluia? Até que a semente da mulher venha. Porque a hora que vem Jesus, aí acabou a questão da maneira pela qual Deus trabalhou no Antigo Testamento como nação de Israel. Aí quando Jesus vem e ele faz a obra, o que Jesus fala? E morre e ressuscita. Jesus agora fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado vai estar salvo agora. Amém, aleluia? Então aí agora não é mais só o povo de Israel. Agora o povo de Israel em parte fez a parte deles com muito suor e sacrifício. Mas Deus ainda tem planos para Israel no futuro. Mas tudo bem. Então, Ezequiel, né? Aí quando a gente volta lá então que eu falei para vocês da questão do calendário, aqui aí a gente mostra que o reino de Israel era unido, mas a Assíria, o reino dividiu e a Assíria atacou o reino do norte. Aí ficou só o reino do sul. Nós falamos do profeta Jeremias, que profetizou antes do reino do sul ser levado para a Babilônia. E agora nós estamos falando do Ezequiel. Olha o Ezequielzinho lá, Olha o Ezequiel lá. Está vendo ele, sim ou não? Amém ou não? Ezequiel, olha o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel está a partir do exílio na Babilônia. O Jeremias não está na Babilônia. O livro de Jeremias é antes de Babilônia. Ele profetiza, avisa o povo não ir, que o povo não precisava ir se o povo se arrependesse. Então o Jeremias está antes, Mas o Ezequiel e o Daniel, no caso estamos falando do Ezequiel, o Ezequiel está na Babilônia. O Jeremias não foi levado para a Babilônia, mas o Ezequiel foi. E o Daniel também foi. O Daniel e Ezequiel foram... O Daniel foi moço, era mais moço do que o Ezequiel. Então nós não podemos esquecer disso, tá? O Ezequiel está no exílio na Babilônia. Aí, então está aqui, nosso irmão Ezequiel, capítulo 1, ele teve visões de Deus. Por isso que ele fala, no capítulo 1, verso 1, no 30º ano, no 4º mês. 30º ano, ele está falando do ano dele, da idade dele. Ele tinha 30 anos. E já fazia, no verso 2, no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio. Ele foi levado com 25 anos. Ele foi levado com 25 anos para o exílio. Ficou 5 anos no exílio. Com 30 anos, ele começou a ter visões de Deus. Irmão, nós vemos. Ele foi com 25 anos. Ficou 5 anos no exílio. Um homem de Deus. E não teve nenhuma visão. Durante 5 anos. Mas foi fiel ao Senhor. Então, às vezes a gente passa por esse momento também, que parece que o céu está de bronze, está tudo fechado, parece que a gente não tem resposta de nada. Parece que a gente ora, não tem resposta. Mas a gente tem que ficar quietinho, amém? Aleluia? Aguardando em silêncio a salvação do Senhor. Nós temos que ficar em silêncio. Olha para você ver, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, verso 1, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Aí ele fala no verso 2, no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Por que eu estou falando isso? Porque ele foi levado para a Babilônia quando o rei Joaquim foi levado.
Ele fala no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então, desde quando o rei Joaquim foi levado, 5 anos de exílio, no 5º ano do exílio desse rei, é que ele começou a ter visões de Deus. Então o cara foi levado para o exílio, sem ter culpa, homem de Deus, e não tem uma palavra de Deus. E tem que ficar quietinho aguardando. Mas na hora certa, ele está dizendo aqui, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Aí vai começar também a cachoeira agora. Amém, aleluia? Demorou para abrir, mas na hora que abre também, só Deus para segurar agora. Aí Deus começa a falar com Ezequiel. Então, Ezequiel teve uma visão, né? Nós falamos lá no verso 4, eu vou ler só algumas coisas aqui, não dá para ler, não vou ler tudo, não. No verso 4 aí, ó, Ezequiel 1, verso 4. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de metal. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a aparência, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um dele 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, que luziam como brilho de bronze polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E as suas asas uniam-se uma à outra. Não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. Então ele vai ter uma visão, irmão, que ninguém... Eu não vou continuar lendo aqui, que a cabeça da gente fica 1000 por hora. Olha, ele tem uma visão que ninguém consegue entender a visão que ele tem. Ele tem uma visão do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele tem uma visão do trono. Ele vai detalhando, falando. Aí, interessante. Aí ele fala que tinha um firmamento, né? No verso 25. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento. Então ele conta tudo que ele vê, aí você pensa que já é, não é. Ele fala que tudo isso parece que é um carro. Parece que esse trono parece que é um carro. De relâmpagos, com roda, com olhos, com seres, com asas, com olhos em toda parte do... E ele fala que ele vai relatando, depois ele fala, eu vi um firmamento, e por cima do firmamento. Olha aqui, ó. Isso aqui que eu estou mostrando aqui, ó, é como se tivesse a parte de baixo. Aí ele fala assim, aí eu vi um firmamento, o firmamento, ó. Um firmamento, e por cima do firmamento, uma luz que brilhava e alguém semelhante a filho de homem. Amém? Glória a Deus. Verso 26. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Vi como o brilho de um metal, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. Desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, que para ele poder, o que ele via lá, ele tentava assemelhar-se com alguma coisa aqui da terra e falava para nós. Ah, o aspecto que eu vi lá parece um relâmpago. Então ele está falando relâmpago, mas ele não está dizendo que é um relâmpago. É porque é a forma que nós entendemos. E que ele pôde falar assim, está parecendo um relâmpago. Está entendendo? E aí ele foi fazendo. É a mesma coisa de você. Imagina bem um cara, imagina bem uma pessoa que mora na floresta, um índio, um indígena,
Um cara que nunca veio na cidade. Nunca veio na cidade. Aí, alguém um dia pega ele lá e traz ele na cidade. E ele fica um dia na cidade. Aí leva ele de volta e ele vai contar para a turma lá. Como que ele vai contar isso para a turma dele, que nunca vieram? Ele vai tentar de qualquer forma falar do carro que ele viu, da moto que ele viu, com alguma coisa lá na floresta para que eles possam entender. Mas ele não vai conseguir exatamente explicar. Por quê? Porque não tem moto lá. Ele vai tentar, do máximo que ele puder, mostrar o que é um celular, o que é um carro, o que é um farol. Ele vai tentar falar lá. E os caras vão, Você já viu vagalume? Vagalumes? Então, a hora que o cara foi virar, assim, o negócio fez assim, mas ele vai falar assim, era como vagalume, mas menos brilho. Aí fala assim, aí quando era à noite, era um negócio maior, como vagalume, mas parece que brilhava mais. É o farol. Ele está tentando explicar para os índios lá. Entendeu como que é difícil explicar, então, a visão que Ezequiel teve? Porque Ezequiel está vendo e está tentando passar para nós uma coisa que ele viu. Tanto é no verso 28, ele fala, como aspecto, olha o verso 28, como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Ele não falou que era, ele falou que assim como também. Ele está tentando explicar para nós. Amém, glória a Deus? Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Então, o Ezequiel, ele foi um dos homens levantado por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. É interessante, o Ezequiel foi levado para a Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece e tal. O Ezequiel foi levado para a Babilônia. Olha aí, tal. Temos primeira turma que foi levado. O Ezequiel não foi levado nessa primeira turma. Segunda turma, Ezequiel foi levado na segunda turma. E temos a terceira turma, onde realmente a cidade de Jerusalém foi destruída. Então, nós temos aqui o ano. Nós temos aqui, nessa primeira turma que foi levada, o ano 606. Não dá para apagar essa luz aqui? Parece que está muito claro. Quem está lá em cima? Cadê o menino lá? Está muito claro aqui, está meio... Para os irmãos enxergar lá. Aí, opa! Então, olha bem, gente. Quando Jeremias profetizou, ninguém tinha sido levado para a Babilônia ainda. Mas Jeremias avisou, vai ser levado, vai ser levado, vai ser levado, vai ser levado. O que aconteceu? Segundo Reis 24, primeira turma, Nabucodonosor, cerca, isso está em segundo Reis 24, nós lemos semana passada já. Nabucodonosor vem, invade, levou uma turma. Levou os mais nobres. Dentre eles foi levado Daniel também. Isso está escrito em Daniel capítulo 1. O rei Jeoiaquim. Jeoiaquim. Fala comigo. Jeoiaquim. Olha lá Daniel 1. Daniel 1, vamos lá comigo? Daniel 1. Vamos lá, Daniel 1 e 2 Reis 24. Vamos nos dois. Daniel 1 e 2 Reis 24. Vamos lá, povo santo, abençoado. Daniel 1, está na mão, sim ou não? Olha aí, Daniel 1, verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos
qual que é o nome do rei? Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, isto é, para a Babilônia, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então volta de novo. Daniel está aí. Vamos, Daniel 1, verso 1. Daniel 1, 1. No 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. Tudo bem, sim ou não? Olha o segundo Reis 24. Segundo Reis 24, verso 1. Segundo Reis 24, verso 1. Olha aí, Nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu a terra, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Depois, porém, mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra Jeoiaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá para os destruir, conforme a palavra do Senhor, que falaram por intermédio de seus servos, os profetas. Então você está vendo aqui, o Jeoiaquim está aqui, sendo atacado por Nabucodonosor, e no que ele foi atacado aqui, foi levado para a Babilônia, e junto também com o Daniel. Tudo bem? Sim? Tá bom, Daniel tá. Olha agora, Ezequiel, vamos lá, Ezequiel. Então, primeiro foi o Daniel. Ezequiel agora, Ezequiel 1. Ezequiel 1. Ezequiel 1, verso 1 e 2. No 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. No 5º dia do exílio do rei Joaquim. Olha lá, segundo Reis 24. Segundo Reis 24 agora. Segundo Reis 24. Segundo Reis 24. Está na mão ou não? Olha o verso 5. Ora, o restante dos atos de Jeoiaquim e tudo que fez, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Descansou, então morreu Jeoiaquim com seus pais. Descansou Jeoaquim com seus pais. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia havia ocupado todo o seu território, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Neustá, filha de Eunatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Nesse tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e a cercaram. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra a cidade enquanto seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, os seus oficiais. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim preso. Está vendo? Bate com Ezequiel ou não bate lá? Então está vendo então? O primeiro que foi levado ali, o primeiro com Jeoiaquim foi Daniel. Depois foi levado no Joaquim o Ezequiel. O Ezequiel era mais velho do que Daniel. Você vê que lá Daniel fala, ele foi levado antes, mas Daniel é jovem ainda, moço novo. E o Ezequiel está com 30 anos ali. Aí nós vamos ver também, o Ezequiel está na Babilônia, já foi levado 2 turmas para a Babilônia.
Mas, atenção agora para você entender o livro de Ezequiel. O Ezequiel vai profetizar estando na Babilônia, vai mostrar o pecado do povo de Israel, mas Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Mas ele vai profetizando, vai falando, até que Ezequiel vai profetizar a destruição de Jerusalém, e Ezequiel vai ver, vamos dizer assim, vai ver a destruição de Jerusalém. Vai saber e vai estar esperando o terceiro grupo que vai chegar lá. Porque aí, em 2 Reis, no capítulo 25, 2 Reis 25, 2 Reis 25, aliás, no 2 Reis 24, 2 Reis 24, olha o verso 15, assim Nabucodonosor deportou Joaquim para a Babilônia, e também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os seus poderosos da terra. Ele os levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, e os artesãos e ferreiros, em número de 1.000, todos eles hábeis na guerra, levou-os o rei de Babilônia, preso para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutai, filho de Jeremias, filho de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os lançar da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Capítulo 25, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército acamparam-se diante da cidade, levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome e não havia pão para o povo da terra. Então o muro da cidade foi derrubado, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, embora os caldeus estivessem cercando a cidade. E o rei se foi pelo caminho da Arabá. O exército dos caldeus, porém, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Então prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, onde se pronunciou a sentença contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram na presença dele, e a ele lhe furaram os olhos. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 10º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, o palácio do rei, como também todas as casas de Jerusalém, a todas as casas importantes, ele queimou. Então presta atenção. Ei, atenção. Nós estamos estudando Ezequiel aqui, antes de acontecer isso aqui, que eu acabei de ler. Mas você vai observar que dentro do livro de Ezequiel, depois do capítulo 20, vai aparecer a destruição de Jerusalém, quando vai morrer a esposa de Ezequiel. Lembra que eu falei para vocês semana passada que a gente leu aquele pedacinho da esposa? Eu falei, não vamos ler isso aí não, depois. Então, é porque quando Deus falou para Ezequiel que a esposa dele ia morrer, Deus falou para Ezequiel assim, era quando Jerusalém estava sendo invadida. Ezequiel estava na Babilônia, e Jerusalém estava sendo invadida. Por isso que Deus falou para ele, hoje vai morrer a delícia dos teus olhos, mas você não vai chorar. Pensa bem, a mulher que ele amava tanto ia morrer, e ele não podia nem levantar um luto por ela. E foi exatamente ali, naquele momento, em que Jerusalém estava sendo destruída por Nabucodonosor. Deus fazendo uma analogia. O livro de Ezequiel é cheio de drama, de visões, né? Às vezes, até eu fiquei assim pensando, rapaz, eu nunca tinha pensado isso. Mas hoje não dá para a gente falar sobre isso, mas o livro de Ezequiel é cheio de figuras e analogias. Tem uma parte, por exemplo, que Deus manda ele cortar o cabelo em 3 partes. Corta uma toça de cabelo, queima. Isso são os que vão morrer.
Outra tossa, joga no fogo. Isso é os que vão acontecer isso com eles. E o outro é os que vai ficar. Então ele divide o cabelo em 3 partes. Deus manda queimar, cortar 3 partes do cabelo e manda cada parte do cabelo simbolizando uma coisa. Deus manda ele deitar com o corpo e colocar um tijolo que simboliza Jerusalém. Ele ficar 365 dias deitado sobre o seu lado direito. E depois mais um ano deitado sobre o seu lado esquerdo. E o tijolo ali. Tijolo representando Jerusalém. E cada texto, né, que ele vai mostrando, e o povo pergunta, mas o que é isso? E ele fala, assim diz o Senhor. E ele explica o que é aquela visão, aquele drama que ele está fazendo. Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, engraçado, a gente nunca pensou, um teatro na igreja é isso. Por que Deus usava essas coisas? Sabe por quê? Deus estava desenhando para o povo, porque ele estava cansado de falar. Como o povo não entende, então ele desenhava, mostrava por analogia, como se fosse um teatro. Uma peça de teatro, por exemplo, tem pessoas que entendem, você está pregando, a pessoa não entende, mas na hora que faz a peça de teatro, a pessoa fala, nossa, é isso então? Eu falei, é isso aí. Então, Deus fala de diversas maneiras, embora o homem possa não atentar para isso. O livro de Jó fala, Deus fala em visões, de noite, em sonhos, né? Deus fala de todas as formas, porque Deus quer trazer o homem para a salvação. Esse é o ponto número 1. Tudo Deus está fazendo para que o homem se arrependa dos seus pecados e se converta a ele. Esse é o ponto número 1. Então, Ezequiel, ele vai estar aqui, ó. Então, pensa bem, Ezequiel está na segunda leva em Babilônia. Ele já viu a primeira turma, sabe da situação de Jerusalém, mas ele não sabe ainda da destruição, porque ainda não havia sido destruída a cidade. Então é tudo dentro desse contexto é que a gente vê ele na Babilônia. Você imagina ele na Babilônia. Eu estava diante do rio Quebar, o rio da Babilônia, e tive visões de Deus. Então Deus vai mostrar para ele como que está Jerusalém, como que não está, o que está acontecendo, se o povo está se arrependendo ou não. Só que tem muita gente junto com Ezequiel. Só que as pessoas que estão juntas com Ezequiel, presta atenção, são pessoas que foram rebeldes à palavra do Senhor quando estavam em Jerusalém, e Deus permitiu que elas fossem levadas para a Babilônia. Então presta atenção, quem é que foi levado para a Babilônia? Claro, salvo um ou outro lá, a maioria foi levado por desobediência e rebeldia. E é por isso então que Deus vai falar para ele, você vai ser profeta no meio de uma casa rebelde. Quer ouçam ou deixem de ouvir, eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Então, olha bem a misericórdia de Deus. Eles estavam em Jerusalém, fazendo tudo errado, os profetas falando para eles acertar e corrigir. Deus permite que eles sejam levados para a Babilônia, e Deus lá está lançando misericórdia por meio do profeta, falando para eles, apesar de estarem na Babilônia, se arrependam, porque Deus não tem prazer na morte do rebelde. Deus quer que o rebelde se arrependa. Então Deus vai até as últimas consequências por amor e misericórdia. Amém? Glória a Deus. Olha o que eu falei aqui, ó, na história de Ezequiel, o profeta era casado, mas porém a sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro, pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída por toda a ofensiva do Império Babilônico, e não é feito menção nenhuma sobre qualquer possíveis filhos. Mesmo a morte súbita de sua esposa foi mesmo a morte súbita de sua esposa foi mesmo anunciada por Deus. E o profeta foi proibido pelo Senhor Deus de se lamentar pelo acontecimento, bem como realizar qualquer rito de passagem em luto à sua esposa. Ezequiel, então nós vemos o chamado de Deus, o chamado dele, né? A visão dos seres viventes, a visão das rodas. Ezequiel viu a glória de Deus. Ezequiel 2, o chamado de Ezequiel, que nós vimos agora. O povo é teimoso, que nós vimos lá, Ezequiel capítulo 2, verso 4. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Verso 6, e tu, ó filho do homem, não os temas,
nem temas suas palavras. Não temas ainda que sarças e espinhos te cerquem e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são nação rebelde. O que Ezequiel vai enfrentar? Ezequiel vai enfrentar aquele povo de judeus que foram levados para a Babilônia, que são rebeldes, teimosos, duros. Gente que você fala não obedece. E Deus está falando, eles são teimosos, mas você vai falar para eles mesmo assim. Vai ser fácil não, vai ser difícil, mas você fala. Amém, aleluia? Aí também vai mostrar o rolo, Ezequiel 2, verso 8. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, nela estava um rolo. Estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Então Deus deu para ele a palavra, para ele comer a palavra de Deus, ficar cheio da palavra. Capítulo 3, come esse rolo, né? Capítulo 3, e ele me disse, capítulo 3, filho do homem, come o que achares, come esse rolo, então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era na minha boca doce como mel. Ele então me disse, filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala estranha, de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá muitos povos de fala estranha, de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Certamente eu aos tais te enviara, se eu te enviasse a eles, eles te dariam ouvidos. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Fiz, porém, duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a pederneira. Não os tema nem te assombre com seu semblante, embora sejam nação rebelde. Disse-me mais, filho do homem, ponha no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Agora vai ter com os do exílio, aos filhos do teu povo, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então você vê o que Deus está falando? Você vai pegar uma turma dura, uma turma que é pedreira, mas você vai ser mais pedreiro do que eles ainda. Amém, aleluia? Eles vão ser casca dura, vão falar, não, nós não acreditamos em Deus, e nós não queremos saber de Deus, tipo assim, né? E você vai falar para eles, vocês não acreditam? Pois vocês vão ver, o Deus é poderoso e tal. Se eles falam que você vai fazer, eles falam, você fala mais firme ainda. Amém, glória a Deus? Porque casa rebelde, não é brincadeira não. Deus manda Ezequiel avisar ao perverso do seu caminho, mas se não avisar e o perverso morrer, o seu sangue da sua mão, Deus o requererá. Aí vem aquela coisa, né? Capítulo 3, Deus falou para ele, no verso 16, ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por sentinela, por atalaia. O que é um atalaia? É aquele que avisa o outro do perigo. Por isso que é importante a gente avisar, dentro da nossa possibilidade, avisar as pessoas, Jesus está voltando. Avisar que nós devemos arrepender dos nossos pecados, mudar de vida, pois o fim está chegando, o fim está aí. Olha bem o que Deus falou para Ezequiel, filho do homem, verso 17. Eu te dei por atalaia sobre a nação de Israel. Olha agora, tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, olha Deus falando, quando eu disser ao ímpio, ao pecador, ao cara que não quer saber de nada, você vai morrer. Se você não avisar ele, não falando para ele acerca do caminho errado que ele está, para que ele possa salvar a vida dele, aquele cara ímpio vai morrer na sua maldade. Mas o sangue dele, da tua mão, eu vou requerer, Ezequiel. Olha o que Deus está falando, que pedreira para Ezequiel. Ezequiel, avisa o cara lá que ele está no caminho errado, para ele consertar. Se você não avisar e ele morrer naquele caminho, você vai ter problema comigo, Ezequiel.
Mas aí Deus fala também agora, ó, verso 19. Se, porém, você avisar ele, e ele não quiser saber, não se converter à sua impiedade, e ele morrer naquele caminho, você está livre, Ezequiel, você salvou a tua alma. Você não vai ter problema comigo, não. Amém, aleluia. Olha a situação do Ezequiel. Esse cara é chato, não vou falar nada. Se esse cara morrer, você não falou, você está perdido. Gente, a responsabilidade nossa, amém, aleluia. Responsabilidade sua de ser uma mulher de Deus na sua casa, um homem de Deus, uma moça de Deus na escola, um jovem de Deus na escola. Se os meninos lá zombam de você, se as meninas zombam de você, problema delas. Mas ali tem alguém. Quer ouçam ou deixam de ouvir. Tem uma menina de Deus lá no 8º ano, no 7º ano, no 6º ano, no 9º ano, no 1º. Tem uma mulher de Deus lá na empresa onde você trabalha, na padaria, no açougue, no supermercado. Tem um homem de Deus lá, amém, aleluia. Agora, o que não pode acontecer é você estar lá na sua empresa, lá trabalhando, e no pecado. Aí você não está falando nada para ninguém, né? A sua vida não fala nada. Aí você tem um problema grave aí. Porque talvez você não consiga falar, mas a tua vida, seu jeito, as pessoas falam, nossa, ele é crente, ele não é sei o quê. Deixa ele falar, porque você está falando de uma certa forma. A sua vida está falando. Você não precisa falar com palavras. Às vezes você não consegue falar, porque não tem nem como falar. Mas o seu jeito de viver está falando. Amém, aleluia? Então é muito importante. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa vida. Porque esse texto aqui de Ezequiel aqui, é claro que a responsabilidade é da pessoa lá, mas ele está colocando também uma certa responsabilidade em nós, na igreja. Não é? Aí no verso 20, olha o verso 20. Semelhantemente, quando o justo ao crente se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Até o crente, tem que estar um... Por isso que Hebreus 3, verso 10, 11 e 12 fala, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Até o irmãozinho que é crente tem que falar, irmão, está firme? Como é que está aí? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu ia indo de carro em determinado lugar aí. Hoje, eu ia indo de carro assim, aí eu vi assim uma pessoa no ponto, e eu sei que a pessoa está fraca na fé. Eu falei assim, não, fui lá no quarteirão, fiz o balão, voltei, passei bem pertinho assim, e justamente ali parei o carro. E aí, irmão, tudo bem? Pastor, estou por aqui. Para a igreja, hein? Firmar com Jesus, hein? Não deu para ir, tal. Foi para lá, o diabo está ao redor, rugindo como leão. Deus abençoe, Pai do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Glória a Deus. Irmão, a questão da salvação é uma coisa muito séria. É muito sério, irmão. Fica preocupado com tanta coisa, tanta coisa. A nossa vida tem que deixar marca. Se você morrer agora, o que você deixou aí, irmão? E eu falo para você, você vai assustar que eu vou falar para você aqui agora, ó. E não está difícil de morrer, não. E não está difícil de morrer, não. Não está difícil. Pensa bem. Se você morresse agora, o que você deixou aí? Aí irmão, estou falando para você de coração mesmo. Estou tentando fazer o meu melhor todo dia. Estou falando sério, estou tentando todo dia fazer o meu melhor. Não sei você, mas eu estou todo dia tentando fazer o meu melhor. Não é, por quê? Não é, eu vou entrar lá por causa de Cristo. Não é porque eu estou fazendo que eu vou entrar lá. Eu vou entrar por causa de Cristo. Mas eu tenho que deixar o meu melhor aqui. É o mínimo que eu posso fazer. Então, meu querido, se você avisar ao perverso do seu mau caminho, mas ele não se converter, você está livre do sangue dele. Tá? Bom, semana que vem nós continuamos, então. Fechando aqui, meu querido, olha. Ezequiel foi colocado como um atalaia. O que é o atalaia? É o sentinela. A cidade cercada, murada, e
no muro da cidade, e às vezes até um pouco além do muro, tinha torres. Em cima do muro tinha torre. E o sentinela é aquele homem que subia no muro e subia na torre. Às vezes na torre do muro ou na torre que estava fora do muro. E ele ficava lá só observando se o inimigo vinha. E ele tinha que avisar. Ele era o mensageiro que avisava. Ezequiel foi colocado como sentinela, como atalaia. E o Senhor está falando para nós também que nós temos que avisar que o perigo está às portas. Jesus, se vier e a pessoa estiver fora do caminho, ela não sobe. Então, o que o Senhor diz para nós aqui? Para a gente deixa eu ver se eu acho o versículo. Para que nós possamos Ezequiel 18, verso 27. Convertendo-se, porém, o ímpio da impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua vida. Verso 32. Verso 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrerias, ó nação de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Arrependei-vos e vivei. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Arrependei-vos e vivei. O Senhor chama a gente para arrepender, para que possamos viver a vida com Cristo e a vida eterna. Glória a Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Perdoa nós, Senhor, perdoa eu, ajuda nós. Ajuda essa casa, Senhor, que possamos ser luz nesse mundo, sal, que as pessoas possam olhar para Cristo por meio de nossas vidas. Perdoa nossos pecados, purifica nossos corações, lava-nos, Senhor, de toda imundície, toda sujeira, que a nossa casa se converta também, nossos filhos, nossos familiares, nossos vizinhos, a cidade se converta, o Brasil se arrependa, muitas vidas venham aos teus pés, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está voltando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Perdoa esta casa, perdoa o teu povo, ajuda-nos. Fuja do pecado, meu irmão, fuja do pecado, minha irmã, e que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã aí com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.